continuando aqui com Miguel Astejano, Gaúcha Bike, que é hoje uma referência em bicicleta, em bike no Rio Grande do Sul. Uma bike voltou com tudo, né? Teve uma época que parou um pouco o modismo da bicicleta, né, Miguel? Voltou, Chicão. Faz uns 2 anos que voltou com tudo. E ainda mais agora aí com a crise, né, com o desemprego, o aumento de combustível, a bike também voltou a ser uma bela opção, além de lazer, de atividade física, como meio de transporte, né? Principalmente a gurizada nova, que está na primeiro emprego, universidade, o grande meio de transporte é a bike hoje em dia. Nós estávamos falando, você e o Daniel Scherer, sobre andar de bicicleta. Cidades litorâneas, plana, é legal, né? Agora Porto Alegre é uma topografia muito anti-bicicleta. Sem dúvida. A topografia e a questão viária, né? Nunca esquecendo que nossas ruas não foram projetadas nem para automóveis, né? Foram projetadas para carroças, né? E daí veio o automóvel, tirou o lugar da carroça. Tirou o lugar da carroça e a gente quer botar a bicicleta. Aí tumultua um pouco. Mas, cara, é caminho sem volta. Nós vamos ter que conviver, vamos ter que achar meios, né, de ter aquilo que se chama um trânsito compartilhado, né? Então, vai ter que ser, cara. Não é uma tendência no mundo a utilização da bicicleta no dia a dia por uma série de questões, a questão ecológica, a questão econômica e muito a questão saúde também, né? Então, esse é um caminho irreversível, não tem volta. A gente vê que a bicicleta hoje ela evoluiu para um estilo com um quadro, inclinação, né? Roda sem paralamas. Esse tem sido um estilo que eu acho que é um bike, é um mountain bike city, né? Na verdade, assim, ó, o que aconteceu? Nos últimos 5 anos, a bicicleta que mais vendeu foi a mountain bike, né? Que é a bicicleta tradicional aí que a gente conhece, sem paralama, né? A bicicleta de quadro alto, tá? Só que essa bicicleta ela não é concebida para o uso urbano, ela é concebida para um uso esportivo. Então, o que acontece? No decorrer aí desse período aí que eu te comentei, foram sendo feitas várias adaptações e se fez com que a mountain bike ficasse uma bicicleta urbana, né? Uma bicicleta gostosa, uma bicicleta boa de andar, então uma bicicleta que dá para conciliar com ela uma prática esportiva, de um rendimento um pouco mais alto, com o uso no dia a dia para lazer, para transporte, para exercício. Essa é a grande característica. A bicicleta perdeu o paralama. O paralama é uma forma de evitar que tu molhe a roupa até. Moda. Né? As bicicletas antigas tinham paralama. Como eu te falei, é uma bicicleta que conseguiu um espaço muito forte, a mountain bike. A mountain bike não tem paralama, mas agora com a volta das bicicletas retrôs, que eu sei que tu tem uma bela retrô, tu sabe que a retrô voltou a ter paralama dianteiro e traseiro. Então, e a bicicleta de corrida não se adapta à cidade porque você anda com ela muito baixinha? Muito baixa, porque a bicicleta tem um dilema: performance e conforto. Eles estão em pontos opostos, né? Então a bicicleta de corrida, que é a bicicleta speed, ela prima pela performance. Então, consequentemente, tira o conforto. Ela é uma bicicleta que tu precisa vislumbrar as questões aerodinâmicas, pedalar mais inclinado, com a frente mais baixa. Então, isso no nosso trânsito é muito complicado. Desgasta muito, judia muito. Pneu fininho. Pneu fino. Então, o que acontece? Quebra uma roda fácil. Não, quebrar a roda até que não é tanto problema. Mas como ela não tem amortecedor, quem, na verdade, faz o amortecimento são os teus braços, né? A mountain bike ela tem um amortecedor dianteiro. Então, ali tu amortece todo o impacto que vem do solo. A speed, que é a bicicleta de corrida, não tem. Então, isso vem para o teu braço. Então, acaba tendo um desgaste, um cansaço, um desconforto maior também. Não existe uma bicicleta que fica no meio entre a de corrida e a mountain bike? A híbrida, que é uma bicicleta com quadro de mountain bike, geometria de mountain bike, altura de mountain bike, porém sem suspensão na dianteira, com pneu de speed e com a transmissão, que é o conjunto pé de vela, catraca, corrente de speed. Essa bicicleta chama-se híbrida. É a bicicleta muito boa para uso urbano e é uma bicicleta muito utilizada para viagens, para cicloturismo, porque é uma bicicleta que ela tem um balanceamento legal, né, entre a capacidade de deslocamento e um conforto bom para quem está pedalando. E é uma bicicleta que tem uma velocidade interessante? Sim, tem uma velocidade boa. O que seria uma velocidade interessante? A partir de 25 km por hora, de 25 a 30. Uma de corrida chega a quanto? Chega a 70 km por hora. Mesmo a de corrida nacional? Mesmo de corrida nacional.
consegue chegar a 65, 70 km por hora, chega. E uma mountain bike? Não, a mountain bike ela não atinge isso. Ela, para um ciclista bem adaptado, bem treinado, numa mountain bike, chega em torno de 45 km, 50. Uma pessoa normal não passa de 20? Não passa de 25. Estourando 30 km por hora. Uma bicicleta para entrar em terrenozinho? A mountain bike é uma bicicleta para terra, né? Para trilha, né? Esse é o conceito. E a bicicleta para beira de praia, qual seria? A bicicleta beach, né? Ou a bicicleta um quadro mais baixo e mais longo, basicamente isso. E geralmente sem marchas também. É um quadro mais cruiser, né? Mais alongado e mais baixo, geralmente com uma parte de cima ovalada. Por que esse estilo? Estilo, Chico. Mas e a marcha não usa na praia? Não, e quando tu usa um sistema de câmbio que são de 3 marchas, que ele é um câmbio interno, que ele não é esse sistema de câmbio tradicional que tem a pinha para fora e faz as marchas, faz dentro do cubo, justamente para evitar, né, tá na praia, areia, maresia. Então esse sistema ele tem menos recurso, menos marcha, mas ele é mais protegido em relação a tudo aquilo que vem do meio, né? Então esse geralmente é o câmbio que se usa nas bicicletas beach. Bicicleta beach? Beach. Ou o nome antigo, Caiçara. 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 Beach, mais antigos vão conhecer. A bicicleta, com o passar do tempo, teve uma grande evolução ou não? Teve. Melhorou muito, principalmente em termos de projetos, né, e de qualidade dos materiais. A bicicleta, a gente sempre lembrando, ela começou com ferro, né, depois ela foi para o alumínio. Hoje ela trabalha assim, em várias numerações de alumínio, 60, 61, 60, 69, 7005. Isso é o resultado dos compostos das ligas de alumínio e a tecnologia de solda, que dão essa nomenclatura. Até as bicicletas mais top, que são as bicicletas de fibra de carbono. Mas não chegou numa evolução em termos de conforto, eu acho. Não. É que depende muito da bicicleta, né? Igual, não, mas hoje tu tem uma infinidade. As pessoas cometem um erro assim absurdo. Quando vão pegar um selim, eu quero um selim fofinho. Selim fofinho, você acaba sentando na estrutura do banco. Tá? Você tem que pegar um selim ou de gel ou um elastômero funcional, que quando você sente no selim, aquele material que está acima da estrutura do banco, ele tem a capacidade de absorver o peso do teu corpo. Então, o maior erro, eu quero um selim fofinho, vai ser desconfortável, porque você acaba sentando no quê? Na estrutura do banco. Então, tem que ser um material funcional. Essa tecnologia que do carro foi para a moto, chegou na bike, como painel digital, ABS? Não. O que chegou foi alguma coisa, tá? Câmbio eletrônico já chegou. Já temos bicicletas que dispensam o uso de cabos para troca, eles são por Wi-Fi, né? Sistema eletrônico de troca de marchas. Bicicletas que hoje estão na faixa de R$40 mil, mais ou menos. Mais caro que muitos carros, mas tem. O ABS? Não, ABS não. Tem o freio, o que chegou foi o freio a disco hidráulico, mas ainda com acionamento manual, sem nenhuma interferência eletrônica, que é o que a ABS tem, né? Que tem uma interferência eletrônica no acionamento do freio. Gaúcha Bike aqui na Protásio. 371-3557-4446. Ok, e a gente continua na sequência. Meu convidado aqui no Devassa é meu parceiro, o Theo, que a gente formou recentemente, Tofani Theo, que é uma pequena empresa direcionada para a residência, o seu escritório, a sua casa, que é algo que funciona numa época onde as pessoas estão um pouco investindo no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, nesses últimos 2 anos, esse ano, do ano passado, esperamos que 2018 tenha uma melhora, ele teve uma paralisia quase que brasileira, nacional. Então as pessoas estão reformando as suas casas, arrumando seus imóveis, deixando mais bonito, reformatando os seus projetos, e é um mercado que cresce muito isso aí. Tu vê muito em função dessa crise imobiliária que está passando no mercado, que as reformas estão indo? Chicão, porque é bem mais fácil hoje tu reformar toda uma casa, trocar piso, fazer uma pintura nova, fazer um gesso novo, tu construir uma casa. Até porque a crise que está do governo se diminuiu muito. Há uns 2, 3 anos atrás era mais fácil fazer um projeto novo, uma casa nova. Que reformar. Exatamente. Agora está todo ao contrário. Você manda um projeto, a pessoa faz. Nós fizemos muito projeto. A arquiteta manda para nós o projeto,
que ela quer? Querer mudar o teto, é mudar do teto, muda a pintura das paredes, muda o piso, quebra uma parede, refaz um layout novo. E é assim que está sendo feito. Aí eu te pergunto uma coisa, Théo. Hoje, numa residência, o que as pessoas mais buscam? É a reforma na parte de alvenaria, de pintura, ou a parte mais assim de... tirando a decoração, porque a base é sempre na alvenaria. Exatamente. Aí a pintura e gesso é um complemento, ou o que as pessoas querem mais? É que depende do que o cliente quer, Chicão. Às vezes ele não está satisfeito com o teto, daí ele muda o gesso, muda a iluminação, porque dependendo do grau da iluminação dá uma diferença no teto. Mas a maioria é mudar a cor por dentro. Por exemplo, o pessoal usa muito papel de parede, só que vai com o tempo, ele perde o sentido do papel de parede. Daí o que faz? Você retira, faz uma pintura nova, faz uma decoração nova, até pelos móveis novos que a pessoa compra, ela muda tudo isso aí. O piso muda muito pouco, mas é que às vezes, dependendo do piso, ele tem um prazo de validade, 5 anos no máximo. Depois já muda porque ele cai de qualidade, a qualidade não é a mesma, o layout não fica bonito, por isso que se faz um pacote assim. Eu sempre vi a pintura, a cor da pintura, com um elemento de decoração também. Fundamentalmente. Mas o que acontece na pintura? A pintura tem um prazo de validade. Dependendo da parede, se tem uma umidade, ela dura pouco tempo. Então tu muda toda a pintura e tu muda a pintura. Caso contrário, não tem problema nenhum. O que acontece? Paredes, por exemplo, nós fizemos a casa do amigo. A casa do amigo é uma parede que tem problema, que tinha problemas. Tivemos que fazer uma lixação, passar uma massa para dar um acabamento bacana. Porque os apartamentos mais antigos, eles mudam muito isso aí. A pintura, basicamente. Agora, uma pintura de fachada, para ti, na tua avaliação, de uma residência, qualquer que seja a residência, qual é o prazo de validade dela? Não digo não só tecnicamente, mas até de saturação de imagem. Em média, 3 anos. 3 anos no máximo. Porque o nosso clima, por exemplo, nós pegamos um inverno muito chuvoso, nós pegamos um verão muito quente, isso desgasta a tinta. 3 anos. No máximo. Até as empresas de tinta, elas não dão o máximo que elas dão de garantia é 3 anos. Não passa disso. Quem faz uma fachada, troca a pintura de branco para verde, sei lá o quê, ela tem 3 anos de garantia, em tese técnica. Mas do ponto de vista visual, tu acha que mais 3 anos também cansa? Cansa. Eu, na minha opinião, acho que no máximo 2 anos. A cada 2 anos tem que mudar. Tanto a parte interna quanto a parte externa. Na minha opinião. Eu, como proprietário, eu mudaria a fachada no máximo 2 anos. Exatamente. Cansa. Imagina, tu fica 2 anos vendo a mesma coisa, Imagina, tu entra no teu quarto, sempre a mesma parede. Tu entra na tua sala, sempre a mesma. Pode quebrar, coloca um quadro, coloca um espelho. Mas a cor continua ali. Tá entendendo? Tu entra no teu quarto, o meu quarto é branco. Pô, tu entra todo dia o quarto branco. Tu entra na sala, todo dia aquela cor. O quarto é uma coisa interessante. Tu não pode pintar um quarto de vermelho, fica muito saturado, né? Depende. O quarto tem que ficar nas cores mais neutras, leves, né? Tem cores leves. Por exemplo, o ideal para o quarto é a cor clara. Por exemplo, agora o que o pessoal está usando? Tu faz um quarto uma cor clara e tu faz uns desenhos para dar um acabamento, tipo uns ramalhetes, uns desenhos na parede decorativo. Textura uma parede. É texturado. Quebra daí. Exatamente. Quebra, por exemplo, faz uma textura numa cor escura e faz o resto do quarto claro. Pega só da parte, tipo, da cabeceira da cama. Faz uma textura, uma cor mais escura. Faz o resto da casa com ambiente claro, o teto claro, para dar amplitude no. O que eu tenho gostado muito, vejo em muitos lugares, é painéis de gesso na parede. Fica bonito. Fica bonito. Textura, que dá um ar até metalizado. Mas o pessoal está usando muito, Chicão, é textura com massa corrida. Por quê? Porque ele quiser mudar a cor, ele só vai lá e pinta e elimina. Não precisa refazer toda a parede. O painel de gesso tem uma espessura, isso que eu acho que fica bonito também. Fica bonito. Um quadro, exatamente. Mas tu pode mudar depois também, até na própria cor. A textura, cara, o pessoal está usando muito, que eu falei para ti, é textura à base de massa acrílica ou massa corrida, porque a parede fica lisa, ela fica perfeita. Tu quer mudar a cor, tu não gostou mais, Chicão, tu vai lá e muda a cor. Não precisa fazer, tu não precisa quebrar, tu não precisa lixar, tu não precisa fazer nada disso aí. Fica perfeito. Aquela luz indireta que se usava muito há uns anos atrás, na sanca de gesso, continua em moda? Continua. Ou tu acha que aquilo ali não, é passado? Continua. Agora estão usando no gesso uma coisa chamada 3D. Tu usa um 3D e tu faz uns pêndulos, tá? Para ficar perfeito. Escondido no gesso. Escondido. Mas o valor é bem maior.
Telefone. 991-594141. Então tá aí, esse telefone, Tofanitel, e o Theo que tem mais de 20 anos de experiência, sabe tudo de pintura de casa, e eu assino embaixo e a gente continua na sequência.